Olá, ouvinte! Tá começando o episódio piloto do podcast Tecnosfera. Aqui você acompanha um bate-papo envolvente sobre tecnologia e atualidades. Hoje nós estamos na presença de Isabela Luz, que é formada pela UniFTC em comunicação na área de publicidade. Tudo bom? Oi, boa noite, tudo bem? Tudo ótimo, é ótimo receber você aqui hoje. Fico feliz também. Hoje o tema é tecnologia como extensão da nossa identidade. Um assunto bastante atual e tem muito a ver com nossa área, que é a área de comunicação, né? Sim. O que você acha sobre nossa, vamos dizer assim, nossa dependência, né, da tecnologia hoje? Como é que funciona, assim, pra você? Qual é a sua visão sobre isso? Minha visão, ela é bem comum, na verdade. É algo que a gente tem observado há bastante tempo, não só eu, mas as pessoas com quem a gente conversa sobre esses assuntos. Não é algo novo, né? Que hoje a gente tem o celular como a principal ferramenta da nossa vida. Até para comprar um pão, a gente precisa dele para fazer o Pix, ou algo desse tipo. Então, esse é só um exemplo de como uma ferramenta se tornou parte do nosso corpo, do nosso dia a dia. A nossa geração hoje em dia, a gente vive num contexto, né, de que se o nosso celular tá descarregando, a gente não... Assim, a gente não fica em paz, basicamente, porque a gente não consegue participar de coisas na sociedade que com o celular a gente participa, né? Sim. Isso é verdade. Ainda mais com as redes sociais aí sendo nossa vida online. Né? Você tem alguma experiência de riscos com a tecnologia? E sobre isso, eu queria saber de você, né? Quais são os sinais que você vê que são mais evidentes da dependência tecnológica no dia a dia das pessoas? Você vê isso no seu convívio, em casa, com a família? Como é isso pra você? Todos os dias, né? Todos os ambientes que a gente tá, a gente vê algum resquício dessa necessidade do ser humano com estar com um aparelho, de estar com alguma atividade que muitas vezes envolve uma tecnologia. Ao invés de você ver uma pessoa no metrô lendo um livro físico, o que acontece, a gente não pode dizer que isso não acontece, mas o que você vai ver mais pessoas passando o dedo nas redes sociais ou até lendo um livro, só que digital, que é o Kindle. Sim. Né? A gente vê muito disso. Então, esse é um exemplo de como a tecnologia ela tá no nosso dia a dia. Até quando a gente vai no... Eu tenho um parente, um tio meu, que ele fala que ele não consegue ir no banheiro fazer a necessidade dele se ele tá ali com um celular para ser o jornal dele, enquanto ele tá fazendo as necessidades. Sim. Esses são 2 exemplos, né? Mas tem 10 mil outros que a gente pode estar falando aqui. Eu confesso que eu sou esse tipo de pessoa. Não falo isso com orgulho nenhum, mas eu não consigo ir ao banheiro sem estar mexendo no celular. O que os médicos dizem que é até maléfico à saúde, né? Sim. Em muitos sentidos, porque às vezes a gente está tão acostumado a ter um monte de informação na nossa frente por conta do vício em telas, né, que a gente não consegue se concentrar em fazer uma coisa só. Por exemplo, né, a gente vai lavar prato assistindo um vídeo no YouTube, ou então, enfim, coisas nesse gênero, né? Esses dias eu tava até pensando, porque eu já fui uma pessoa bem ativa, assim, em atividades físicas. Hoje em dia eu não tô mais por conta até do emprego que eu tô hoje. Sim. Mas pra me incentivar a não parar, é algo até que a minha mãe faz, sendo mais íntima, que é você colocar o aparelho ali na sua frente. Enquanto você tá fazendo algum cardio, né, nunca mais conhecido bicicleta, você faz lá a bicicleta, você bota ali o aparelho ali na parte do encaixe e você fica lá assistindo sua série enquanto você está fazendo bicicleta. É só um incentivo
Pra você Pra não você- fazer aquilo só por fazer aquilo. Pra você não entrar no tédio. É. Pra você não ficar sozinho com você mesmo, né? Uhum. Hoje em dia a gente tá... Ao mesmo tempo que a tecnologia, ela nos conecta, ela nos deixa muito mais individualistas, né? Sim. Separados uns dos outros e tal, porque a gente tá vivendo ali uma realidade virtual da tela o tempo todo. É. E aí a gente muitas vezes não consegue se concentrar nas atividades que a gente está fazendo, nas pessoas que estão ali no nosso lado, né? Isso é um ponto negativo que a gente tem da tecnologia. A gente tem muitos pontos positivos, mas também, infelizmente, tem essas consequências, né? É engraçado que eu vejo as pessoas falando justamente sobre a ideia inicial da internet ser uma forma das pessoas se conectarem e hoje em dia ser algo em que as pessoas se afastam, né? Sim. Quais você acha que são os riscos da gente confiar tanto na tecnologia para moldar a nossa identidade, né? O que é que você percebe, assim, da sua vivência? Olha, eu acho que tem os pós e os contras. Da mesma forma que você pode influenciar algo a fazer algo bom, você pode influenciar algo para algo ruim. Uhum. A gente tem um exemplo claro, fortíssimo do jogo do Tigrinho, que é uma coisa em que os influenciadores estavam bastante envolvidos. Sim. Que foi até levado à delegacia, né, a polícia brasileira. Sim. Muitos influenciadores atualmente, né? A gente tem o caso da influenciadora Deolane, que foi presa por estar envolvida em coisas, né? Esse é um exemplo que a gente vê de como eu acredito, assim, eu sou uma pessoa que tenho tentado, apesar de ser do mundo da comunicação, estudando na área, eu trabalhei como social media, né, como designer gráfica, eu percebi que eu desenvolvi um certo ranço. Sim. Das redes sociais. Porque por ter trabalhado, principalmente, né, na área, vou ter que estar ali cronicamente online quase que 24 horas por dia para você não perder nenhuma notícia, para você estar ali à frente de todo mundo, para você receber e você já replicar. Então, é algo que, ao meu ver, é exaustivo, sabe? Porque a gente só consome e ajuda os outros a consumir também. Sim. Então, o que a gente tenta fazer? A gente tenta fazer algo bom com aquilo, né? A gente tem os profissionais que fazem aquilo pelo dinheiro e tem os profissionais que querem, de fato, trazer a informação para as pessoas. Quando a gente está ali, cronicamente online, a gente está sendo um espaço de receber informações. Acaba que você pode ver informações que podem acabar com a sua vida, que é o caso do Tigrinho, que é um tipo de jogo que, apesar de legal, é meio ilegal, né? Sim, tem controvérsias, né? Tem controvérsias. Então, você está sendo influenciada a fazer algo que na sua mente é bom, que está tentando fazer com que você acredite que aquilo é bom, que apostar é investimento, sendo que não é. Então, essa é uma forma de ser influenciada negativamente dentro desse ambiente. Outro exemplo também é politicamente falando, né? Quando a gente tem... Hoje, que a gente está em período eleitoral, disseminação de fake news. Disseminação de fake news é uma grande ferramenta pro mal utilizada dentro da internet. Sim. Então, inclusive dentro das campanhas políticas. Dentro das campanhas políticas. Já era feito dentro das campanhas políticas. Mas quando a gente tem mais de uma pessoa disseminando aquela informação, é uma coisa diferente. Porque quando tem um candidato falando mal de outro candidato, a gente sabe que é um candidato falando mal de outro candidato. Quando tem uma população, uma notícia de uma população, uma notícia de um veículo com grande visibilidade, trazendo aquela notícia dizendo que aquele candidato faz isso e aquilo, já é um pouco diferente. E quando a gente tem vários veículos de qualquer pessoa, que pode até se forjar um veículo dentro da internet, fica pior ainda. Porque a gente vê, né, vários perfis de pessoas que se dizem profissionais da área de jornalismo informando desinformações para as pessoas acreditarem naquilo que eles estão dizendo.
E aí cabe, né, ao usuário ter que filtrar, né, essas informações, qual informação veio de uma fonte confiável, qual não veio. E muitas vezes a gente está navegando pela internet e às vezes eu e você a gente já cometeu esse erro, né, de disseminar uma fake news porque, enfim, é uma coisa, é uma relação assim muito rápida, muito, né? A gente viu a informação, a gente já se choca e aí a gente já vai e compartilha. Às vezes a gente nem vê se aquilo é verdade. A gente nem sabe se aquilo realmente é real. Uma coisa que a gente até gostaria de acreditar algumas vezes. Mas por isso a gente tem a gente acredita assim logo de primeira. Mas algumas vezes não é. Não é. E a gente acaba sendo até uma ferramenta dessa desinformação. Sim. Acaba sendo, né, sem querer, porque a intenção... Por isso que é importante. Aí acontece que no dia a dia da gente, estamos tão assim frenéticos no dia a dia que a gente acaba nem tendo tempo de ver aquilo, se é real, se pesquisar, né? Porque é tão ruim, assim, você não poder confiar nas coisas e ter que pesquisar sobre aquilo e ver se aquilo é real, é verdade. Que a gente nem, às vezes, muitas vezes não tem tempo, né? As pessoas que não estão trabalhando online, elas fazem outras coisas no dia a dia, né? Às vezes a gente não tem tempo de pegar o celular e pesquisar se aquela informação de que Deolane foi presa é realmente verdade. Assim, né? Se for só por escrito, principalmente. E hoje, com os avanços da inteligência artificial, daqui a pouco a gente vai ter vídeo de coisas que nunca aconteceram. isso é verdade. E já tá começando, né? Já tá começando. Os vídeos de inteligência artificial estão ficando cada vez mais elaborados. Ainda estão meio estranhos, né? Mas é questão de tempo. Também acho que é questão de tempo. E a gente tá falando aqui muito dos lados negativos, né? Da tecnologia. Eu queria trazer aqui pro debate pra gente tentar ver agora os lados positivos, né? Talvez não sejam muitos, mas vamos tentar. Com o avanço da tecnologia, né? Como que você acha que a gente pode usar a tecnologia, inteligência artificial a nosso favor? Você acha que isso é possível, não é possível? É possível, completamente possível. Hoje em dia a gente já tem profissionais da área de design, principalmente. Principalmente não, que utiliza da inteligência artificial para melhorar as suas peças, né? Não concordo com aqueles que tiram do zero com a inteligência artificial, mas aqueles que trabalham em conjunto, como a gente tem uma ferramenta no Photoshop, né, em que você quer transformar aquela parte ali da imagem em algo completamente diferente, você quer adicionar uns peixes naquele aquário, sem precisar ir buscar a imagem e ambientar a imagem dentro daquela arte, quando o Photoshop ajuda você a fazer. Então essa é esse grande exemplo de como a inteligência artificial ela pode ser nossa aliada, né? Sim. Até para na pesquisa, fora do âmbito de comunicação, na área de pesquisa, na área dos estudos, na criação de ferramentas para melhorar o futuro, né? Esse é um exemplo de algo positivo. E qual você acha que seria o ponto negativo da inteligência artificial? Vários, mas a gente tá tentando fazer os positivos, né? Se for pra tirar a parte negativa voltando pro negativo agora. Chega, já tá bom. A gente já tem vários pontos negativos, a gente tá buscando os positivos. Acho que depende, é uma ferramenta, né? E depende, é uma ferramenta que foi criada por nós homens, por nós seres humanos. E depende por quem está sendo usada essa ferramenta, se está sendo usado com ética, com responsabilidade, né? Porque, por exemplo, tem muita gente que usa a inteligência artificial aí pra estar cometendo crimes. Pra estar cometendo crime de suborno, de golpes, enfim. E tem gente que tá usando pra esse lado positivo, que é pra usar como uma ferramenta de trabalho, pra facilitar o dia a dia, né? A gente sabe que, por exemplo, tem muito estudante aí desonesto que tá fazendo o trabalho usando o ChatGPT. Mas também tem muito estudante que tá usando ali, às vezes só pra pegar uma
uma ajudinha, uma referência, uma coisa, não tá fazendo o trabalho todo em cima daquilo, né? Então, É isso que chega na questão da extensão da identidade também. A gente pode associar isso a o que você falou, porque o aluno que vai no ChatGPT, pesquisa aquilo, copia e cola, ele não sabe nem o que ele tá falando, ele não sabe nem o que tá escrito direito, ele não interpretou aquela informação. Então, eu acredito que isso prejudica no desenvolvimento pessoal dele, né? Porque a gente estuda, a gente pesquisa, a gente lê e reescreve porque a gente tá tentando entender aquilo, absorver aquela informação. Quando a gente não faz isso, deixa que um robô faz isso, a gente perde até nossa identidade para ele, porque ao invés de você estudar, por exemplo, música, que você tem que entender a teoria musical e essas coisas mais por dentro dos assuntos, você não vai estar pesquisando isso, não é você que está estudando aquilo, é um robô que está te dando aquelas informações para você passar numa prova. Você vai passar a prova e você não vai saber o que foi que aprendeu ali, que você não vai saber o que de fato é música, né? E não vai entender sobre a teoria da música. Sim. Porque... E é até uma coisa pra gente ter cuidado, porque é um robô, mas o robô pode errar, né, gente? Ele pega informação de nós mesmos, do algoritmo lá que ele conhece, vai que o algoritmo dele tá errado, né? Já aconteceu muitas vezes de eu chegar lá no chat GPT, querer saber uma informação, depois dar uma pesquisada e ver que na verdade não era aquilo que ele me falou, né? Então a gente tem que tomar cuidado. Então, né, pensando assim nesse lado positivo que a gente está tentando trazer aqui, né? Vamos tentar trazer um pouco mais do lado positivo da tecnologia. A gente concorda, né, que existem formas legais e formas ruins de usar a ferramenta. E para você, qual seria a forma mais saudável, a forma mais adequada de usar a tecnologia a nosso favor sem que prejudique, né, nossa vida social, nossa saúde emocional? Tem um método que é um método bem difícil, mas eu não concordava quando eu era mais nova. A gente não consegue entender a importância disso. Eu achava isso um besterol quando minha mãe me proibia de ficar mais de 3 horas no meu celular fazendo bulhufas de nada, entendeu? E me permitia ficar determinados momentos limitados para controlar aquele uso absurdo. Porque assim, já começa com a gente acordando e a primeira coisa que a gente faz é pegar o celular. A gente pega o celular, a gente vai no banheiro, a gente leva o celular. A gente toma banho, a gente sai do banheiro, a gente leva o celular. A gente se arruma pro trabalho, vai pro trabalho, a gente leva o celular pro trabalho. E faz todas as coisas do dia com o celular na mão, fazendo todas as coisas. Sim. Quando eu trabalhava no home office, apesar de estar no home office e ter que ficar online para trabalhar, eu mantinha o máximo de informações reduzidas. Não abria as redes sociais naquele momento, tentava ficar longe dos aparelhos, só pegava o WhatsApp e abria o programa de demandas que eu tinha que fazer e a minha ferramenta de trabalho, que na época era principalmente o Illustrator. Já tô consumindo tecnologia, independente, mas eu não tô ali consumindo informação a mais, entendeu? Então, é um intermediário. Obviamente, eu não fazia certinho, adequadamente todos os dias, mas é um esforço que a gente tem. Então, é um esforço para se tornar mais saudável, a gente ficar menos dependente daquilo, porque é uma dependência química, equivale a droga. Aí eu falo brincando aqui, mas é cientificamente comprovado que a internet, os aparelhos, eles pegam na mesma parte do cérebro em que as drogas atingem. Então, o que eles causam é muito semelhante. Minha psicóloga, ela estava me falando, né, em uma das nossas consultas, que o nosso cérebro ele não consegue diferenciar o que é realidade quando a gente está naquela realidade virtual.
Pra ele, aquilo ali é uma realidade, tá acontecendo de verdade. E aí você libera todos os hormônios, né? Tanto que a gente tá assistindo uma coisa que assusta a gente. A gente se assusta, a gente libera adrenalina. Sim. Então, pro cérebro, tudo aquilo é real. Tanto que é até uma coisa essencial para uma pessoa que, sei lá, que passou muito tempo numa tela. Sair um pouquinho, fazer um exercício físico para já descarregar toda aquela energia que você acumulou ali, né? Porque é uma energia acumulada que você não tá, enfim, que você não tá, como é que eu posso dizer, aliviando. Sim. Enfim, Não, eu entendi o que você quis dizer. Um exemplo de como a tecnologia ela é prejudicial. Mas como a gente está tentando trazer novamente os lados positivos das coisas, e ter uma vida mais saudável, a gente evita, a gente tá usando essa substância, a gente já sabe por que isso acontece, a gente já sabe por que. usar as ferramentas ao nosso favor, né? Exatamente, porque quem se sente assim, então reduzir e procurar formas mais saudáveis de a gente sentir as mesmas substâncias, né, que a gente sente usando um aparelho, fazendo exercícios, dentre outras coisas maravilhosas que a gente pode fazer benéfica pra gente. Sim, realmente. E eu queria saber um pouco mais das suas experiências profissionais, né, na área da comunicação. E queria saber a ligação que a sua área, né, que você trabalhou até hoje, o que se interliga com isso, com essa dependência da gente com a tecnologia. A área de design teve seus avanços ao longo dos anos. Uhum. Eles se iniciaram na criação de panfletos, cartazes informativos sobre algum evento, algum produto, alguma atividade. E já existia sem a tecnologia como conhecemos hoje. Era uma tecnologia diferente, né? Na época, acho que da Revolução Industrial, começou a trabalhar mais informativos, quando o cinema chegou também. Então, é uma trajetória que o design tem junto com a tecnologia. Juntamente com a tecnologia. Né? É principalmente para tornar mais atrativo aquela informação. Então, ela contribui até pro uso, né? Até como a gente trabalha também a psicologia das cores, a gente tem exemplos de como a gente pode usar essas ferramentas a favor do consumo. Como a cor que a gente escolhe no logotipo, a fonte que a gente vai usar naquele texto, de como a gente vai passar a mensagem. Então, ela é ótima, maravilhosa pra gente se expressar, né? Porque não é só de informativos que a gente trabalha no design. A gente trabalha com artes conceituais, a gente trabalha com o lado artístico da coisa, porque você pode até denunciar através das artes, você pode relatar algum assunto do momento através da arte. A gente tem esse exemplo com... Não são designers, mas os ilustradores cartunistas são um exemplo disso, né? E anda lado a lado. Agora tem aquela coisa de como você vai usar aquela ferramenta, como pro bem e como pro mal, né? A gente pode fazer por diversão para explorar nosso lado artístico, né? A gente treina a nossa identidade ainda existindo, apesar da inteligência artificial estar aí ameaçando através do design, né? Mas também a gente pode usar para consumir ainda mais, para ficar ainda mais nesse ciclo vicioso que a internet nos proporciona. Sim. Você diria que uma pessoa que está na área de comunicação, ela tem uma grande responsabilidade nas mãos, que é influenciar Uma grande responsabilidade. Eu fico muito triste quando vejo profissionais da área usando do marketing, da publicidade, para fazer com que as pessoas gastem mais, que as pessoas percam mais, que elas se doem mais e se tornem zumbis
daquilo só para que outras pessoas enriqueçam. Quando a gente usa, né, dessa ferramenta sem ética, sem moral, visando apenas o lucro, né? É até uma questão para a gente se discutir, né, que muitas vezes a empresa, ela tá bastante preocupada no lucro. E aí, hoje em dia, o pessoal até não se preocupa muito na forma como eles vão conseguir esse dinheiro, vão conseguir esse público, né? Tanto que tem muita campanha aí que o pessoal faz com base em polêmicas, né? A gente tem aí o exemplo a Burger King. Não tô dizendo aqui que é errado ou certo, enfim. Mas a gente tem a Burger King, que gosta bastante de fazer comerciais polêmicos. Fez ultimamente um comercial com o Kid Bengala, né? E aí foi uma coisa que repercutiu e tal, e que pra eles foi maravilhoso, né? Porque falem bem ou falem mal, mas falem de mim. A Burger King é especialista nisso. Eu não tenho uma marca hoje que eu veja que não trabalhe com as polêmicas, com marketing de oportunidade, né? Que a gente chama no meio do jeito que deles. Se bem que hoje acredito que a o estagiário que a gente chama, né? Brincando. Do Duolingo seja um ótimo profissional, assim. Ele também tem muita liberdade pra brincar também. Sim. Né? Mas é aquela coisa do Duolingo, né? É um exemplo positivo do que a gente tava falando, porque o que eu tava querendo dizer é que, diferente do Burger King, que usa de diversas polêmicas, assim, sem às vezes medir o semancol, a palavra que eu diria seja essa, o Duolingo, ele já trabalha esse marketing de oportunidade para divertir as pessoas, né? Eles não querem ser, não é aquela, pelo menos é o que eu observo, não é essa coisa do falei bem ou falei mal. Eles querem ser falado, mas ele quer ser falado de uma forma positiva. Ele é um brincalhão, ele é uma coruja divertida, que é uma atividade divertida, que estudar é divertido, que o Burger King não tem. A gente falou bastante aqui sobre o uso, né, das tecnologias no geral, tanto para o lado positivo quanto para o negativo, como que as empresas elas, né, mediam isso. Então, assim, trazendo para esse lado, quais que são os limites éticos, né, a usar dados e algoritmos para criar campanhas publicitárias que prevêem o comportamento do consumidor? A ética é um termo muito difícil que, se for me estender aqui, a gente vai ficar a noite toda, né? Eu poderia dizer também de forma eloquente de que é a forma que toca seu coração, pra você saber o que é certo, o que é errado. Mas não é mentira. A pessoa que tá ali, tá fazendo aquele trabalho, a gente sabe como é que a pessoa vai se comportar diante daquela informação que a gente tá dando a ela. A gente vai fazer com que, eu acredito, né, como profissional, que a gente tem que dar aquela informação sabendo que a pessoa vai fazer algo positivo com aquilo. Quando a gente diz a uma pessoa que fulano tem uma doença muito séria e que, se tocar nela, pode infectar o resto da população, a gente não vai falar para as pessoas se afastarem dessa outra pessoa doente, daqui a gente isole ela, porque ela não pode ficar perto da gente, ela é uma pessoa horrível, ela tem doenças. Não. O que eu quero que ela faça com aquela informação? Eu quero que ela, junto com outras pessoas, ajude essa pessoa doente a melhorar, né? A ter o cuidado adequado. O que eu quero dizer? Quando a gente faz uma campanha, a gente visa que aquela campanha traga algo positivo para a população, que não beneficie mais uma pessoa do que outra, ou que cause uma mal interpretação que possa acabar com o mundo. Que possa prejudicar a sociedade. Ou até alguém específico, individual mesmo, né? Uma informação que tenha ruído na comunicação, vamos dizer assim, pode acabar com vidas. Então esse é o limite, assim, que eu vejo, que eu penso.
Para quando a gente tem que trabalhar como profissional. Eu não vou querer trazer uma informação que vai prejudicar as pessoas. Eu não vou fazer uma informação que vai fazer com que ela gaste seu dinheiro, perca seu dinheiro. Né? Eu quero que essa informação chegue para melhorar a vida dela e de outras pessoas. Sim. Eu acredito que seja o limite ético que todos os profissionais deviam atender. Como que você acha que as marcas, hoje em dia, elas podem usar as tecnologias para fortalecer a relação entre consumidor e marca, sem estar perdendo a autenticidade, sem também estar, como é que eu posso dizer, infringindo, né, essa ética? É porque a gente vende, a gente quer vender mais e mais e mais. Sim. Se a gente chegar e vender... É uma utopia, na verdade. Essa pergunta é uma pergunta que eu não sei dizer. Porque... Entendi. Para isso existir, a gente teria que ir muito mais a fundo da publicidade. A gente teria que ir pro lado mais do consumo, do capitalismo. Da sociedade em si. Né? Sim, eu então, eu entendi. acredito que isso seria algo mais profundo de se embasar. Seria uma coisa já para outro debate. Outra conversa. Sim. Foi muito legal esse bate-papo. Eu acho que a gente conseguiu destrinchar bastante o assunto, né? Eu fico muito feliz de ter recebido você aqui. Você quer deixar suas redes sociais? Deixar alguma mensagem para alguém? Fica à vontade. Bom, minhas redes sociais, meu Instagram pessoal, principalmente, porque hoje, apesar de eu ser comunicóloga pelo diploma, eu já não atuo tanto como profissional, eu faço mais como hobby. Uso as artes, as peças para expor, para me expressar. O que eu mais posto hoje vai ser a partir de hoje no Visão Ultravioleta, que é o meu Instagram, que eu compartilho fotografias, peças, artes, coisas voltadas para o lado artístico, né, que a gente pode usar a nosso favor nas tecnologias. Muito obrigada, gente, para quem estava acompanhando, né, até agora. Um grande abraço e um beijo no coração de todos vocês. E até um próximo episódio. Tchau! Tchau, tchau.